se autoconhecer e trabalhar os pontos que tu precisa ser trabalhado é primordial. Eu acho que assim, ó, qualquer situação da tua vida que tu tenha calma também, né? Que a calma vem do autoconhecimento, vem das tuas experiências, vem da tua jornada, né? Uhum. Então, o autoconhecimento é muito importante para saber como você vai agir, né, diante de uma situação que te Exato. exija, né? É importante mesmo. E na tua visão, o que diferencia um líder comum de um líder com propósito? O líder com propósito é aquele que coloca o outro na tua frente, sabe? Coloca o liderado na tua frente, pensa nele. Por mais que seja desafiador, já tive vários desafios assim com pessoas que eram difíceis, com pessoas que tinham muito potencial, mas não enxergavam. Mas eu sempre fui daqueles de, tipo, brigar um pouco, sabe, pela pessoa, de precisar bater, no bom sentido, bate, sabe? Vou batendo até a pessoa, né, entrar na cachola da pessoa, porque às vezes a pessoa nem ela não vê o potencial que ela tem, porque ela era um Jair da vida, um Júnior da vida, né? Uhum. Porque recebi várias palavras de maldição na minha vida, tanto na escola, tipo, eu nunca conseguia me desenvolver na escola porque meus colegas, eu era aquela criança que ficava sentada e não ia pro recreio, sabe? Com 7, 8 anos todo mundo, imagina, as crianças só querem o recreio, né? E eu, em vez de ir pro recreio, eu ficava sentado assistindo todo mundo brincar. E eu sempre fui aquela criança que tirava um chacota, do futebol era o único que não era escolhido, sabe? Então eu meio que, por um bom tempo, ficava acreditando em tudo aquilo que me falavam, né? Acreditar que eu não prestava, que eu não ia servir para nada, né? E muitas pessoas eu vejo isso também, às vezes, nas empresas. Nos liderados também eu vejo isso. Então, às vezes, tu precisa dar um chacoalhão, precisa bater mesmo pra pessoa entender. Cara, vamos lá, eu tô aqui, né? É uma montanha russa. Gestão de pessoas é uma montanha russa porque ah, tem fora a questão de todas as crenças que cada um tem individual, imagina, né? Não é a mesma família, é várias famílias ali misturadas com todos os traumas, crenças, né? Tudo misturado numa mesma empresa e entre os desafios do dia a dia normal, briguei com a esposa, briguei com o marido, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então é uma montanha russa, mas eu sempre, propósito, eu acho que é isso, é se colocar no lugar do outro, tu pensar que o outro tem futuro, entender que ele veio daqui a pouco, ou ela veio de um passado difícil também, assim como você, Uhum. né? E tentar tirar o melhor das pessoas. Como tem bastante gente que veio de um passado difícil, né? Como assim, pessoas de destaque, com grandes cargos, no momento que chegaram assim para tomar uma posição. E daí tu vai lá que tu conhece a história da pessoa, ela também teve uns perrengues, ela também teve traumas. E como essas pessoas, assim, parece que se remoeram, né? Se mexeram, se movimentaram, a ponto de querer, não, a minha história não vai parar nisso aqui, só nisso aqui. Eu vou fazer minha história acontecer diferente. E como a criação dos filhos, né, geralmente é diferente da criação que a pessoa teve. Eu vejo muitos filhos, assim, mudando totalmente de chave, assim, sabe? Muitos netos, na verdade, por exemplo, do pai, né? Ah, meu pai bebe, não, aqui em casa ninguém mais bebe. Entendeu? A família da minha mãe era uma família de brigas, aqui em casa ninguém briga. Aqui em casa a gente reza, a gente tem horário de reza, a gente tem horário disso. Então, tem muitas famílias que, pelo mau exemplo que tiveram dos seus antepassados, né? Fizeram uma história totalmente diferente e pessoas traumatizadas, humilhadas, enfim, como cresceram e evoluíram. E falando, né, em oração, em ter o seu momento, né? E como alinhar a liderança com valores pessoais e espirituais, assim. Acho que de toda a minha história não tem como não Deus não tá presente, sabe? Uhum. Porque eu lembro um exemplo que eu falei da senhora me trazendo prato de comida, que eu lembro do prato tinha praticamente só feijão, sabe? E eu tava com uma vontade de comer feijão. E eu lembro de pedir pra Deus assim, sabe? Feijão. E a mulher veio logo em seguida e trouxe. Então eu tive várias experiências assim que não tem como não colocar Deus no meio e saber que Ele que me protegeu, Ele que me cuidou, Ele que me ajudou em várias situações. Teve um momento que eu que eu fiquei revoltado com Deus, que eu acho que é natural todo ser humano, né? De querer tudo para ontem, de não entender as coisas. Foi bem no momento que quando eu tive uns
logo depois que eu melhorei ali, de toda aquela situação da Pompeia, tava casado com a Jéssica, e eu sempre vinha na minha cabeça assim, pode ser que eu não seja pai, pode ser que eu não seja pai. E porque eu tive um problema de saúde na minha infância, na minha adolescência. E daí, depois que eu melhorei e tal, daí fui procurar, né, um médico e tudo. Fiz exames e o médico falou, olha, 0,01% de chance de ser pai. Tu nunca vai ser pai. Meu Deus. Essa porcentagem tu nunca vai ser pai. E eu lembro de me ficar bem revoltado assim com Deus, sabe? De me questionar, porque eu era aquela criança que na escola, o que que você quer ser? Ah, eu quero ser policial, eu quero ser médico, eu quero ser isso e aquilo. Eu falava, pai, todo mundo dava risada. Eu lembro até hoje, sim. Eu falava porque era o que estava no meu coração. Eu queria ser pai. Era uma criança, mas era falando o que ela queria fazer diferente. Então Deus sabia que eu queria isso. Por quê? Sabe? Eu questionar por quê? Por quê? Então eu passei por um tempo assim bem desafiador de questionar e ficar revoltado com Deus. E por mais que a gente sempre ora, né? Ai, Deus, faça a tua vontade, faça a tua vontade. Mas no fundo a gente não quer a vontade dele, né? A gente fala da boca pra fora. Porque se for, eu quero aquele emprego, então Deus me dá aquele emprego. Não, Deus, faça a tua vontade, faça a tua vontade. Daí eu não consigo emprego. Que merda, né? Não consegui aquele emprego. Por que isso, por que aquilo, por que Deus, por que, né? Então tu não queria a vontade de Deus, tu queria a tua vontade. Eu por um bom tempo fui assim, orando e pedindo pra ser pai e tal. A gente vai fazer 13 anos de casado, então por um bom tempo aí a gente ficou nesse processo. E teve um determinado momento assim que eu tava num culto, num congresso de jovens, e foi acho que a primeira vez assim que eu consegui ser sincero, sabe? Eu chorei assim que nem uma criança e falei, Deus, chega, eu tô cansado de te pedir, eu te aceito, o que quiser, não, eu não vou ser pai, já entendi, tá tudo bem. Falei, só me ajuda a achar uma outra possibilidade de adotar, convencer a Jéssica de adotar daqui a pouco, enfim, só me faz isso, sabe? Chorei muito, entreguei nas mãos de Deus e incrivelmente dali dois meses, ou um mês só, não, deu 2 meses, novembro, dezembro, janeiro a Jéssica disse, ó, então algo estranho, não tô me sentindo muito bem. E tinha atrasado a menstruação e tudo. E daí tava grávida. Depois veio a surpresa maior ainda, né? Isso é um... Que era dois.